Ok, 10ª questão, última questão da série preparatória para a nossa prova, né? Questão que caiu no Enem 2019. O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, 2 times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-las o mais próximo possível do centro. A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-lo. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da. E aí, algumas opções. O que acontece? Olha só, gente. É um objeto se arrastando na superfície. Quando há um arrasto entre objetos, você pode lembrar da força de atrito. Há um atrito, há um arrasto, né? A pedra de granito, essa peça do curling, ela desliza sobre um chão, né? Um piso de gelo. Então, quando você usa aquela vassourinha ali, por exemplo, né, na figura, para poder varrer, você está deixando o quê? O local mais limpo ou mais polido possível. O que isso faz? Se você limpa mais a superfície, você pole mais, o que acontece? Você diminui o coeficiente de atrito entre a pedra e o chão, o gelo. Quando você diminui o coeficiente de atrito, né, na interação do arrasto entre a pedra, do curling e o chão, o gelo, você proporciona com que essa pedra deslize para maiores distâncias, ok? E que também a sua desaceleração seja menor, certo? Então, vamos lá. A questão é a menor desaceleração da pedra, ou seja, a condição em que ela vai frear mais lentamente, né? Ela vai andar mais, ela vai frear mais lentamente, ocorre, né? Por causa de quê? Porque a ação dos varredores diminui o módulo de quem? Da força motriz sobre a pedra? Nada a ver. Força motriz é força feita pelo motor, uma força sobre a pedra, não tem isso. Força de atrito cinético sobre a pedra, essa é a resposta. Você diminui ele, então, o módulo da força de atrito cinético. Como assim? Vou desenhar aqui. Né? Imagina aqui de novo, né? O piso, aqui está o piso, aqui está o chão, digamos assim, né? Eu vou colocar aqui que está o solo, né? O chão de gelo. Se a gente colocar sobre este solo, supondo que a peça de curling seja assim, mais ou menos assim, né? Vamos lá, está aqui. O que acontece se você, né, colocar essa peça em movimento? O que acontece é o seguinte: se tem um movimento para cá, se tem uma velocidade, por exemplo, uma velocidade que vem para a direita, supondo que essa pedra se desloca para a direita com essa velocidade v, ok? Aqui está uma velocidade v. O que acontece? Esse movimento para a direita dessa pedra de curling vai proporcionar o quê? Com que o chão interaja com essa peça. Então, a maneira que o chão vai implementar uma força aqui, ó, uma força que vem para resistir esse movimento, impedir essa velocidade. Essa força que vem para impedir, para resistir essa velocidade, é a chamada força de atrito. Eu vou chamar de FAT, força de atrito. Ou seja, pelo fato de haver um movimento entre as superfícies, vai surgir uma chamada força de atrito. Uma força de resistência entre superfícies, ok? Então, veja só. Essa força de atrito, né, para quem estudou o material lá, leu o livro, essa força eu posso calcular de que forma? É um coeficiente μ vezes n, que é a força normal que atua sobre o corpo. Ou seja, sobre esse bloco aqui, essa pedra, além da força peso, que é vertical para baixo, eu vou colocar essa cor verde aqui, ó, força peso, que é uma força vertical para baixo, há também o quê? Há uma força peso vertical para baixo. Essa aqui, nesse caso, vai ser força peso. Mas há uma força de reação do chão dessa peça,
que é a força normal que a gente viu. A força normal é a força provocada por superfícies. Tá aqui. Então, eu tenho, nesse caso, a força peso aqui. E aqui eu tenho força normal. São as duas forças que atuam na vertical. Ok? Essa força de atrito aqui em vermelho, para eu calcular quanto vale essa força, basta usar essa expressão aqui, ó. Essa relação que eu coloquei aqui, ó. É igual a μ vezes n. Onde este μ, o μ aqui é o chamado coeficiente de atrito. O μ é o coeficiente, μ é igual a quem? Coeficiente de atrito. Ok? Esse μ, que é o coeficiente, pode ser de atrito estático ou atrito cinético. Qual é a diferença? O atrito estático, então, existe um μ, que eu vou chamar de μe, que é o coeficiente de atrito estático. E existe um μc, que é um coeficiente, okay, de atrito cinético. Qual é a diferença de um para o outro? Olha só, veja só. Veja só. Imagine um seguinte cenário, que eu vou colocar de novo aqui, vou explicar, né? Um caixote qualquer, por exemplo, um objeto que está o chão, né? Imagine um objeto qualquer, de forma retangular, qualquer formato, mas um caixote, uma caixa, um móvel, qualquer coisa. Se alguém externamente aplicar uma força sobre este objeto para querer empurrá-lo, essa força aqui, né, essa força F aqui, ela tem que ser suficientemente intensa para vencer essa força de resistência. Porque uma vez que você aplica uma força aqui, vai surgir a força de atrito contrária para impedir o movimento. Okay? Isso aqui ó, aparece entre o chão e o caixa, vai ter uma resistência. Vai surgir aqui uma força de atrito. De maneira que, se essa força F, né, superar essa força de atrito aqui máxima, esse objeto vai se deslocar para a direita. Se essa força F não superar essa força de atrito, ou seja, se essa força F, né, se esta força F, vamos botar outra cor, se F, que é uma força, se o módulo de F for menor ou igual ao módulo da força de atrito, qual é a consequência? Não haverá movimento. Não haverá movimento. Ora, o que? Não vai ter força resultante. A força F, na verdade, vou escrever melhorzinho aqui, a força F não vai ser suficiente, né, para superar ela, porque ela é menor ou igual. Se ela for menor ou igual à força de atrito, nessa condição, o objeto não vai se mover. Neste cenário, onde não há movimento, né, é onde eu falo da existência de um μe, um coeficiente de atrito estático. Ou seja, neste caso, quando não há movimento, a força de atrito aqui, ela é simplesmente assim, ó, Φ é igual a um μ estático vezes n. É assim que eu calculo. Porque nesse cenário aqui, onde não há movimento, porque a força F é menor ou igual à força de atrito, ela não é capaz de vencer a força de resistência, né, provocada pela superfície aqui, entre a superfície e o bloco. O cálculo vai utilizar esse coeficiente de atrito estático, porque é um cenário estático, parado. Por outro lado, se essa condição aqui agora for diferente, copiar disso aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer. Se, por outro lado, se o cenário agora for outro, por outro lado, se essa força F for tal que, se ela for maior, por exemplo, né? Vou pegar isso aqui, eu vou colocar uma força maior, um vetor aqui, digamos assim, com uma indicação de que representa uma força de maior intensidade. Olha só.
Se essa força for tal que for capaz de vencer essa força de atrito, ou seja, neste cenário agora, cenário 2, a força ela é maior do que a força de atrito, é maior do que a força de resistência, digamos assim, neste cenário, onde ele for maior, haverá movimento. Agora sim, haverá movimento. Ok? E nesse cenário, eu falo que eu não falo em inexistência de força de atrito, eu falo que as forças de resistência continuam aqui, a força de atrito continua. Só que neste cenário agora, eu tenho que falar em um coeficiente de atrito cinético, porque é uma situação onde há atrito, porém, né, o movimento está aqui, ó, ocorrendo. Cinético fala de movimento, estático, coisa parada. Então, neste cenário, onde a força ela é capaz de vencer a resistência entre o bloco e o chão, essa força de atrito continua existindo, ok? E a relação entre, para o cálculo de força, é μ vezes N também. Só que aqui eu uso μ cinético vezes N. N é força normal, tá, gente? Porque além dessas forças que atuam aqui, nós temos o quê? Temos atuando no bloco a força peso, que é vertical para baixo, sempre será vertical para baixo, né? Não canso de falar. Eu vou enfatizar a força peso, ok? Tem peso aqui e tem peso aqui no mesmo corpo, sempre vertical para baixo. Então, isso aqui, e também haverá o que? Uma reação do piso, do chão, né? Que é a força normal, que é vertical para cima, nesse caso aqui. Ó. Ela é perpendicular ao plano. Perpendicular ao plano. Então, neste caso aqui eu tenho força normal, força normal, força normal. E tenho força peso aqui, ó. Peso aqui. Tenho peso aqui. Só que nesse movimento horizontal, só me interessa ver se há uma resultante horizontal. E para calcular a força de atrito, eu uso essa expressão, é isso aqui. Ó. Isso aqui é um outro cenário. Né? Aqui a força é maior do que Φ. Então, no cenário estático, né, nós temos o quê? Φ igual a μ estático vezes N. No cenário de movimento, eu falo em atrito cinético. Então, tá aqui, μc vezes N. Uma observação final é que sempre, né, o coeficiente de atrito estático, ele sempre será maior do que o coeficiente de atrito cinético. Ok? Isto é, o valor de μ estático será sempre maior do que o μ cinético. Ok? Guardem isso. Assim, com base nessas informações teóricas, né, a gente volta para a questão. Olha só. A menor desaceleração, ou seja, a menor aceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o quê? O módulo. Módulo de quem? Aqui, ó. Da força de atrito cinético entre as pedras. É isso aqui, ó. Sobre a pedra. Força de atrito cinético sobre a pedra. Essa é a resposta. Ok? Então aí encerramos o ciclo de questões que vão servir aí, no caso, né? Vão servir para preparação para a prova do trimestre, o segundo trimestre, tá bom? Então aqueles que assistirem esses vídeos aqui, entenderem bem as questões, né? Eles não vai ter problema em relação a fazer a prova. A prova, ela tem como conteúdo o que foi abordado praticamente nessas questões aqui, entendeu? Então, esse aí é um forte abraço, até a próxima. Até mais.